Após 163 anos, a Câmara Municipal de Xique-Xique, em 1º de janeiro de 1997, dava posse à primeira mulher vereadora de sua história. Vera Lúcia Oliveira de Carvalho, popular Vera das Baterias, que havia sido eleita no ano anterior, em 1996. Nas eleições municipais seguintes, mais 4 mulheres foram eleitas vereadoras: Ruidalba Maria Lobo, Laura da Silva Santos, Marisete Pereira da Silva e Genicássia Pereira Bessa Feitosa. As 5 primeiras mulheres vereadoras da história de Xique-Xique. Sobre elas, cada uma com suas histórias, cada uma com suas ideologias, que Memórias de Xique-Xique passa a contar neste documentário. Me chamo Vera Lúcia Oliveira de Carvalho, sou de Xique-Xique, nasci aqui em Xique-Xique, mas fui criada na zona rural, na Ilha do Paulista. Sou filha de lavrador, vim estudar em Xique-Xique, em casa de parente da minha tia, onde estudei, morei com ela. Me casei com José Pessoa de Carvalho, meu marido, e desse relacionamento, desse casamento, tivemos 3 filhos, Rafael, Rafaela e Júnior. Desses 3 filhos, tenho 6 netos, qual me orgulho muito dos meus filhos e de meus netos. Graças a Deus estamos com 42 anos de casado. Tenho não só um esposo, tenho meu esposo, meu parceiro, meu companheiro e tudo, e é meu porto seguro na minha vida. Eu me chamo Ruidalba Maria Lobo de Araújo, sou professora do município. Me elegi no período 2000 e fui vereadora eleita de 2001 a 2004. Eu sou a vereadora Laura da Silva Santos, me elegi em 2004. Sou Marisete, conhecida como Marisete da Colônia. Fui eleita a vereadora em 2008. Eu me chamo Genicássia Pereira Bessa Feitosa. Sou professora no município, pedagoga, pós-graduada em gestão escolar. Sou filha daqui. Eu me candidatei a vereadora, eu não tinha pretensão em ser candidata a vereadora. Eu me candidatei, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Eu não estava preparada psicologicamente para sair candidata a vereadora. Mas houve um problema com a candidatura do meu marido, o qual foi impugnado. Quando ele foi impugnado, aí ficamos trabalhando na candidatura e com aquela insegurança, a insegurança de trabalhar, porque teve dupla filiação. Em 2008, eu cheguei a me candidatar, né? Não tinha previsão assim de candidatura, mas devido a um chamado do grupo político que eu faço parte, né, resolvi me inscrever no dia da convenção. Então, assim, eu não fiz praticamente campanha, foi uma coisa assim muito rápida, né, poucos dias, e cheguei a ter 750 votos, né, perdi a eleição, não fui vitoriosa por conta de 5 votos. Em 2012, fui eleita a vereadora, né, com quase 1.500 votos, né, devido, assim, um trabalho, devido a gente já ter tido a confiança da população, né, devido a eu ter prestado um bom trabalho, né, porque eu sempre tenho buscado proporcionar melhorias de vida para o nosso povo. No momento que teve a dupla filiação, aí ficamos trabalhando o nome dele para vereador. Só que tanto o eleitorado como a gente estava trabalhando inseguro, de saber que se ia ganhar na justiça. E aí, novamente me candidatei em 2016, fui eleita novamente, e em 2020 também como vereadora, né, devido assim o trabalho que a gente já vinha fazendo e tudo. E graças a Deus
tenho sido feliz em todos as vezes que tenho me candidatado. A minha sorte foi que na filiação, quando ele foi filiar, sobraram 2 fichas. E na época foi o vereador Marivaldo Figueiredo, que é meu compadre. Sobrou essas 2 fichas e nós lemos, a gente estava no nosso comércio, lá nas baterias. Aí ele disse, ó, minha comadre, assina aqui, filia aqui. Eu digo, não, eu não quero. Aí eu digo, não, mas filia aqui, só para preencher essas fichas. E eu, sem querer, mas eu, até com receio de dizer um não a ele, eu peguei e preenchi as fichas. Preenchi aquelas fichas, mas eu nunca ia imaginar que aquelas simples fichas ia me trazer a minha candidatura a vereadora de Xique-Xique. O motivo que me levou a ser candidata nesse período foi o seguinte, Dibinha era candidato, meu irmão na época, vereador, já com 3 mandatos, e no período que era para ele se candidatar, faltando 6 meses para a eleição, o partido, que era o PSDB na época, exigiu que ele fosse candidato sozinho, sem coligação. E dentre isso aí ele achou impossível ser candidato sem a coligação, já que todos os partidos se candidatam com coligação. Aí ele chegou em casa procurando uma pessoa para substituí-lo na época. E aí, como eu estava filiada no PMDB, que eu me filiei no PMDB com 18 anos e estou no PMDB até hoje, aí eu estava apta a ser candidata. Foi aí que providenciamos entrar na política, entrar na campanha para ser eleita. O que mais me motivou assim a ser candidata primeiramente por ser mulher. Eu acho que eu tinha assim um desejo de ver mais mulheres na política em Xique-Xique, né? Porque eu acredito na força da mulher. Eu acredito que é possível a figura feminina fazer a diferença. E também o que mais me motivou assim a me candidatar foi a vontade que eu tinha assim de ver a minha cidade crescer, desenvolver e de proporcionar ao nosso povo uma qualidade de vida melhor. Uma das coisas é o dom que a pessoa tem. E outra coisa é que o povo vê que aquela pessoa tem aquele dom e fica falando. O pessoal dizia assim, Laura, você era para ser a vereadora. Olha, eu não pensava em ser vereadora, mas com o incentivo dos meus colegas, na época da colônia, os pescadores que me incentivaram e minha família, aí eu me candidatei e graças a Deus deu certo. E a primeira campanha foi em 2000 e eu fiquei... Assim, eu tinha barriga verde, eu não tinha experiência nenhuma, mas assim, eu ia sempre falando com uma, com outra, e as amigas diziam, tá bom, Laurinha, mas tá muito em cima. Eu disse, não, mas a gente tem que começar, tudo tem um começo. Aí eu tive 338 votos. Olha só, a primeira foi como eu já falei, não tinha assim... previsão de sair candidata, foi a de 2008, né? E que eu fiquei surpresa com a votação que tive. Em poucos dias, assim, anterior à eleição, fiquei muito surpresa, né? E aí cheguei a ter uma votação como essa de 750 votos, né? Então, assim, da segunda em diante, eu tinha certeza que eu seria eleita. Eu não tinha dúvida, assim, devido ao trabalho que eu vinha fazendo, a outra eleição também, já em 2016, eu não tinha dúvida da minha eleição, em 2020 novamente. Só que assim, eu acredito, mas eu não me envaideço. Eu não me envaideço em nenhum momento, porque eu sei que a política ela é imprevisível. Às vezes você dorme eleita e levanta e acorda derrotada. Então, assim, eu sempre costumei, assim, reclamar as pessoas de não estar fazendo sensacionalismo em cima
do meu nome principalmente, porque eu não quero que aconteça isso, porque a gente sabe que isso gera um ciúmes. Outra coisa, acaba os candidatos indo em cima dos seus eleitores, dos seus votos. No momento que ele foi impugnado, ficamos trabalhando, continuamos trabalhando o nome dele. Trabalhando o nome dele, o eleitorado cobrando, você não vai ser candidato, que você sabe que quando a pessoa sai candidato, o lado contrário, eles ficam dizendo, não vai ser candidato, não pode, está impugnado. Aquilo ali ficou enfraquecendo o nome de Zezinho. Aí ficamos trabalhando mesmo assim. Aí quando foi um dia, Eza chegou, chamou o Zezinho e falou, Zezinho, bota o nome de Vera para ser candidata. Faltando 29 dias para as eleições. Eu trabalhava na prefeitura, de zeladora, eu limpava a prefeitura. Eu falo isso com muito orgulho. Se eu fosse mais nova e dissesse assim, Laura, eu preciso ir trabalhar na prefeitura, eu iria com muito orgulho, porque todo trabalho é digno. Não existe isso de dizer um trabalho é bom, outro é melhor. Todo trabalho é digno. Tudo que a gente tem é dado por Deus e a gente tem que valorizar. Aí nós ficamos numa situação, mas o bom disso tudo foi que todos os movimentos feitos por Zezinho, eu participava. Aí ficava só falando, de repente chegou uma pessoa e falou assim, Laura, Zé Rocha quer te ver. Zé Rocha quer te ver. Aí eu falei, o que é que ele quer comigo? Isso foi no início, né? Isso foi no início. O que fez eu ser vereadora, né? Eu estava lá. Era campeonato, era visitas, era tudo eu estava presente junto com ele. Sempre nós trabalhamos junto, em conjunto. Tanto na parte comercial, como na parte política, sempre a gente estava junto. Estamos juntos. A minha campanha foi boa. Tive apoio dos meus amigos, da colônia de pescadores, que eu era presidente. Olha só, as minhas campanhas, elas são assim sempre pautadas no respeito, né, com as pessoas, no respeito com o eleitor. As pessoas que trabalham comigo, elas sabem que o que eu mais peço a elas, porque entrem nas casas em meu nome, porque eu sei que eu tenho credibilidade, eu sei que eu tenho respaldo para entrar na casa das pessoas. Eu sempre digo a elas que não vá enganar ninguém, nem prometer o que você não possa cumprir. Eu sempre digo que chegue com a verdade. Por várias vezes eu já cheguei a perder voto por não querer enganar, né? Porque às vezes as pessoas querem que você diga, eu vou dar, eu vou fazer, e às vezes você não faz, né? Então eu não quero, eu sempre trabalho buscando a verdade, eu sempre trabalho buscando, pensando no futuro, porque às vezes você tem que pensar, o político tem que pensar que você vai enganar a pessoa hoje e amanhã você não entra mais na casa dele. Eu não quero isso para mim. Eu quero entrar na casa das pessoas todas as vezes. Eu quero entrar com meu amigo e ser bem recebida. Eu jamais irei fazer campanha enganando e prometendo que eu veja que eu não tenha condição de fazer. Aí eu não fui, mas ele foi lá no posto de Pedrinha, atrás de mim. Aí ele me disse que queria falar comigo a sós. E depois eu abri a porta do dentista, que eu tinha a chave de todas as chaves do posto. Abri a porta do dentista, entrei para a sala para conversar com ele. Eu muito nervosa, que eu não tinha intimidade com ele, muito assim, só era bom dia e pronto. Aí ele disse, eu vim aqui lhe fazer uma proposta e quero que você me diga sim. Eu falei, se for possível, né? Prefeito, ele disse, não, possível é.
Aí ficou mais fácil para mim. Só que eu estava com um problema psicológico devido à perda da minha mãe. Que a campanha foi em 96, a gente fazendo a campanha em 96, e foi o mesmo ano que a minha mãe faleceu. Ela faleceu em maio, e aí as eleições eram em outubro. Mas mesmo assim, nós trabalhamos, e ele trabalhou 4 vezes mais do que ele trabalhou como se fosse para ele, para mim. Levamos a campanha e ficamos juntos, fomos fazendo nosso trabalho juntamente. Quando passou uns dias, a nossa amizade, nós tínhamos muita amizade com Ézer, ele chegou, porque não é todo candidato que diz quando você está caindo na pesquisa. Até pelo fato de não tirar o estímulo do trabalho. Aí ele disse, trabalha mais um pouco que você está conseguindo passar os votos, mas não está conseguindo passar a votação que era sua para a Vera. Eu quero que você seja candidata a vereadora do PT do Bem, lembro como hoje. Aí eu falei assim, moço, eu não vou lhe dar o sim, porque eu vou perguntar para meu marido. E você tem medo de quê? Porque eu vou fazer o possível. Todo mundo me diz que você é a pessoa ideal para ser uma candidata vereadora. E eu tenho certeza que você vai ganhar, porque você é muito querida, Laura. Aí eu falei, seu Ézer, mas eu não tenho condições para isso. As minhas condições não... é pouca. Ele, não, quando a pessoa já tem a vocação, ele disse bem assim comigo, já tem a vocação, ele vai longe. E qualquer coisa eu estou aqui. E aí, aquilo me influenciou. Cheguei lá em casa, falei com meu esposo, ele disse, o que é que você acha? Você não acha que isso é difícil? Você não acha que isso é coisa grande demais? Eu disse, eu não acho nada. Eu acho que eu tenho vocação para coisa e eu vou em cima. E aí, foi o povo que me fez eu ser essa candidata. Apoio da família foi primordial na minha campanha naquela época, até porque só tinha 6 meses para refazer tudo que foi feito por Dibinha. Então, se eu não tivesse o apoio da família, eu creio que não seria possível. E eu tive o apoio dos Correia, a família do meu marido, na pessoa de Armando, Renato, a saudosa Idalice, que era esposa de Armando na época, que cedeu a casa, cedeu comida para a campanha, né? E minha família entrou de todo mundo na campanha, teve que entrar. Inclusive eu tenho uma sobrinha que se chama Lara, na época ela tinha 4 aninhos e ela chegou a pedir voto também para mim, entrou também na campanha. Então a família é primordial nesse momento. Ela foi na casa de uma pessoa e pediu o voto, e a pessoa no dia da eleição chegou pedindo o meu número, porque a menininha tinha ido pedir. Então é primordial, a família é essencial. E se eu não tivesse minha família naquele momento, meu marido, que nunca fez campanha para ninguém, mas a minha ele teve que ir fazer. Em relação ao apoio da minha família, eu tive bastante. Dos meus filhos, dos meus netos, especialmente eu tive apoios das minhas amigas, Giovana Silvestre, Artemísia, conhecida como Neném, do meu ex-esposo, João, e de toda a minha família. A família ficaram um pouco preocupados comigo. Assim, de eu ser uma pessoa, mãe de tantos filhos, tinha muita obrigação, tinha muita preocupação para mim, dia a dia, e como era que eu ia atrás desses votos. Aí eu falei, meu filho, está todo mundo criado, Deus já me deu essa dávida, vocês já estão tudo criados, e eu vou partir para cima e vocês vão me ajudar? Vou, mãe, vou ajudar e conte comigo. E aí pronto, um corria para um canto, um corria para outro, um ia no amigo, um ia num colega, um ia num compadre, e chamava os amigos e começava todo mundo alegre, eles mesmo faziam a reunião deles, um com o outro,
E eu tive um apoio muito grande de meus familiares, entre filhos e nora e genro, todos, hoje até netos, já estão tudo torcendo e ajudando e pedindo voto aos coleguinhas deles. Então, o meu apoio com minha família continua até hoje. Quanto ao apoio da família, eu tive apoios em partes da família, porque a gente não tem 100%, mas tive boa parte da minha família e uma parte da família de Zezinho. Tive apoio dos meus filhos, apesar de ser menor, que era o maior, era Rafael, que me ajudou na época, mas era de menor, mas mesmo assim me deu apoio. Meu marido foi fundamental. Eu, sem o apoio dele, não seria vereadora, não seria nem candidata, para falar a verdade. Mas eu tive uma parte do apoio, tanto da família dele, como da minha família. Sempre tive, apoio da família, sempre. Em tudo que eu vou fazer, né? São pessoas que têm me dado, assim, muita força, incentivo. E são pessoas que, graças a Deus, apesar de ter feito tudo, né, na questão do incentivo, na questão do apoio, são pessoas que não interferem nas minhas tomadas de decisões. Aí começamos a fazer trabalho, era dia e noite, era no brejo, era zona rural, era cidade, era sede, era bairro. Trabalhamos muito, mas muito mesmo, e principalmente Zezinho. Tive apoio dos meus amigos, das minhas comadres, dos meus compadres, das pessoas que minha mãe, quando era viva, pediu para Zezinho, que o candidato era Zezinho, ela pediu voto para Zezinho. E chegava a mim, que eu achava tão... Ali me emocionava tanto, chegava para mim, eu vou votar em você porque sua mãe pediu voto para Zezinho. Porque era Zezinho o candidato. Aí dizia, eu vou votar em você porque sua mãe pediu para Zezinho. Por isso que eu vou votar em você. Outros diziam, eu vou votar em você porque não foi mais Zezinho e fizeram isso com o Zezinho, tiraram o Zezinho do páreo, e eu vou votar em você por causa de Zezinho. Então, diante disso, houve muito apoio. Em 2004, como eu já falei, trabalhei com meu povo humilde e foi muito bom, que é um dom que eu já tenho, assim, de cuidar das pessoas. É uma coisa que eu gosto, é de mim mesmo, né? Então, terminou a gestão, veio a outra, de 2008. Na eleição de 2008, eu tive uma surpresa muito grande, porque eu achava que já estava eleita, mas a luta grande, corri, e nesse dia eu me surpreendi, porque quando abriu as urnas eu não entrei, mas tive bastante voto, até mais do que aquela que eu consegui. Mas eu não parei por aí. O prefeito Reinaldo Filho me deu uma secretaria. Aí eu disse, vou para cima, porque se Deus me deu este dom, eu tenho que mostrar. Não vou mostrar covardia. Então, eu chamei os meus amigos, meus familiares, Juvenal, e aí fizemos uma mesa redonda e disse, eu não entendo de jogo, mas eu quero trabalhar e quero entender agora. Vamos ver aqui agora, vamos fazer uma Copa Laura. Aí os meus ali, a boa ideia, Laura, veio todo mundo me apoiando, meus filhos, os amigos que gostavam, entendiam. Como é que você quer? Vamos fazer a Copa Laura. A Copa Laura feminina, Copa Laura masculina, Copa Laura dos pescadores. E aí deu certo. Eu continuei me candidatando porque eu acredito, como eu já falei, no trabalho, né, da mulher, porque graças a Deus eu vi que eu vinha assim amenizando o sofrimento das pessoas, porque eu tenho feito assim um trabalho voltado para aquele que mais sofre,
né, eu tenho buscado melhorias de vida, né, junto ao governo do estado, governo federal, deputados. E aí eu fui, sabe, me sentindo bem dentro da política, na questão de poder, né, levar até aquele que sofre um momento de felicidade. E assim, eu sempre quis, né, assim, ver mais mulheres na política. Então, assim, isso foi que me deu forças, né, para mim permanecer e para que também eu pudesse incentivar mais mulheres a ingressarem na política. Deu certo. Essa Copa Laura foi uma coisa extraordinária, porque todo mundo era só o que falava, E a Copa Laura era muito boa, no dia da Copa era muita gente e era coisa boa mesmo, porque as mulheres nunca tiveram, as meninas nunca tiveram assim um apoio tão grande como tiveram na Copa Laura. E aí passamos, aí Reinaldinho disse: Laura, você me surpreendeu, porque você não entendia muito, mas depois você fez a Copa Laura crescer e todo mundo gostou do teu trabalho. E a gente era nas ilhas, era na zona rural, era aqui no Xique-Xique, era no campo lá de trás da banca. E isso foi uma coisa boa, que até hoje eles pedem para voltar a Copa Laura. Quando eu vejo aquelas que eram enturmadas no jogo: Laurinha, vamos voltar a Copa Laura. Eu disse: não, passou. Mas, graças a Deus, eu fiz um bom trabalho. A campanha para a mulher já é dificultosa, viu? Já é uma dificuldade terrível. Minha campanha não foi fácil, porque ser mulher já é uma parte difícil. Negra. E a minha maior dificuldade foi ter que refazer todo o processo que Debinha já tinha feito, refazer com o meu novo número. O número de Debinha era 4, 5, 6, 7, 8. O meu ficou 1, 5, 6, 7, 8. Trocou só o 4. Aí teve que refazer esses números aí por conta que era um e passou a ser outro. E como ele tinha localidades que ele tinha votos, então precisava que a gente fosse fazer novamente, refazer no caso, esse processo. Eu sentia discriminação dos homens e principalmente das mulheres, onde eu ouvi mulher dizer que eu não ia a lugar nenhum, que o candidato seria Zezinho, era para ser Zezinho. Aquele ali me dava um desânimo tão grande, mas mesmo assim eu enfrentava. Eu nunca fui de me abater por esse motivo, porque eu tinha ele ao meu lado, meu marido, e sempre ele estava me dando força. Às vezes eu dava vontade de desistir de tudo e ele ali me dando força. As pessoas que gostavam de mim também me dando força, e Deus lá em cima também, como queria dizer: você vai ser candidata, você vai ser eleita e você vai ser a primeira mulher vereadora de Xique-Xique. E aí eu consegui enfrentar essa discriminação, tanto de mulher como de homem, mas nunca fui de desanimar, principalmente de homem. Recebia discriminação, eu estava no meio deles e também me enfrentava. Eu não me abatia por esse tipo de coisa, nunca me abati por esse tipo de coisa. Sempre fui desse jeito, de enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. Não, fui candidata e não sofri discriminação. Foi tudo na paz, graças a Deus. Não sofri nenhum preconceito, não tive nenhum problema. Aí veio 2012, aí o pessoal dizia assim, o pessoal assim da oposição: Laura, quando o candidato perde, é difícil ele subir de novo. Aí eu falei: mas eu tenho fé no Todo-Poderoso, eu tenho fé nos meus amigos, eu tenho fé no prefeito Reinaldinho, que sempre me deu a mão.
E eu acredito que eu não vou descer, eu vou ganhar em nome de Jesus. Pelo fato de ser mulher, existia sim a discriminação de homens. Tem uma história que eu me lembro bem, que um dos cabos eleitorais de um vereador que tinha aí na época me disse: ah, você acha que você vai ser eleita? Jamais você vai ser eleita, porque você está concorrendo com o vereador e o vereador é muito forte. E aí eu também não baixei a cabeça. Eu digo, então nós vamos ver na urna se eu vou ser eleita ou não. E existe, e as mulheres também, mulher nunca acredita na mulher, e isso precisa acabar. A mulher precisa acreditar que a outra mulher é capaz e tem condições sim de competir com o homem. Aí parti para cima, junto com a família, com os amigos, Juvenal, como sempre, e todo mundo, vamos Laura, e aí dormia nas ilhas, por aí afora, tinha lugar que eu ia para voltar, mas não dava mais, aí via chuva, temporal, uma vez mesmo pegou uma chuva no meio do rio, e eu achei assim que aquele barco ia até virar, aflição muito grande, porque a gente, para ganhar, não é fácil, tem que ter sangue na guerra, mas Deus me abençoou e eu ganhei. Pena que o meu prefeito não ganhou, quem ganhou foi o doutor Ricardo, mas eu fiz um excelente trabalho e também os meus amigos ficaram tudo junto comigo, que muitos ainda estão até hoje. Em 2016, outra luta grande, porque assim eu já tinha um pouco de experiência, mas a cobrança também era maior. A cobrança era maior porque entram outros amigos diferentes e aí a gente quer ajudar todo mundo e assim não dá para ajudar todo mundo, ajuda, mas eles não ficam muito satisfeitos porque às vezes o que eles querem, o vereador no momento não tem ali como servir do jeito que a pessoa realmente quer e merece, né? É porque a coisa mesmo não é fácil, a coisa é difícil. Mas fiz meu trabalho, graças a Deus, foi uma coisa maravilhosa e conheci vários amigos diferentes. Conheci e estou feliz até agora porque até hoje eu não tenho malquerença com nenhum amigo, com nenhum adversário por conta de eleição. Já essa que eu me elegi em 2020 foi uma eleição muito corrida, porque assim, os próprios amigos, colegas, é um correndo atrás do outro, é um correndo atrás do voto do outro, e aí o povo dizia: Laura, você vai perder, Laura, você não vai ganhar. E eu esqueci também de dizer que essa outra que passou, eu tive um apoio muito grande de doutor Michel, doutor Rafael e vários amigos deles. Tive um apoio muito grande que me ajudou bastante, eu me elegi. Eu via que eles abraçaram a minha causa com fé. E eu ia para um lado e eles para outro. E eu vi assim a coisa difícil. Eu cheguei até a perguntar ao prefeito: prefeito, estão dizendo aí que eu não vou ganhar. Ele disse: não tenha medo, Laura, não tenha medo, você é uma mulher de fé. E ele sempre ali, me encorajando, me dando coragem e me ajudando, me dando a mão. E doutor Michel, do mesmo jeito. A minha campanha como vereadora foi muito difícil. A locomoção, as viagens de barcos, todas as viagens. Tinha dias que a gente voltava de madrugada. Mesmo com as dificuldades, sempre fui acolhida nos povoados que passei, graças a Deus. Eu não achava que ia me eleger, mas graças a Deus, com o apoio da minha família, dos meus colegas,
Aí consegui chegar. E essa eleição agora de 2020, volto a repetir, o doutor Michel me ajudou de novo, junto com os amigos dele que ele pedia, todos, porque se eu for falar do nome de um, os outros ficam com queixa, todos os amigos deles, ele pedia, me ajudava, me ligava, vereador, eu estou contigo, viu? Vereadora, estou com você, Michel me pediu a força para você. E eu andando, correndo, e depois eu acabei sabendo que uma parte da minha juventude alguém já tinha tirado de mim. Eu acreditava muito na minha eleição. Eu acreditava muito na minha eleição pelo seguinte: no meu subconsciente, eu estava ali como se eu estivesse trabalhando para Zezinho. Às vezes eu me via assim, que era eu a candidata, mas eu estava naquele subconsciente que a eleição era dele, era de Zezinho. Então aquilo ali me dava um tipo de uma força que eu ia para frente, ia fazer meu trabalho e era consciente do que eu estava fazendo. Só que eu tinha esse problema comigo, de cair na real que a candidata a vereadora seria eu. Mas mesmo assim eu consegui enfrentar as dificuldades, mas fui. E eu até sonhei um sonho à noite, dizendo que eu estava eleita, mas naquele dia eu tinha caído e que eu seguisse para frente. Levantei de manhã cedo e fui à busca de conhecer outras pessoas no lugar que eu nem era conhecida. E lá Deus me abençoou. Nesse dia eu ganhei mais de 50 votos, porque não tinha voto lá. E eu ganhei nesse dia, em cima das eleições. E chamando por Deus, Deus me abençoou. E, de repente meu esposo adoeceu de Covid, ficou ruim para comer, era para botar a comida na boca. Eu falei com ele: agora ou eu abro mão da política ou vou perder tudo. Ele só fazia cena que eu seguisse, ele deixava minha filha com ele e eu seguia. Muito triste que ele sempre é comigo, anda comigo para todo lugar, e eu andava me apegando com Deus, mas Deus me abençoou, ganhei novamente e está aqui esta mulher guerreira. Durante a campanha eu pensei e achei, e eu tinha certeza que eu seria eleita. Por quê? Porque eu tinha uma equipe muito boa trabalhando em prol dessa candidatura. Foi assim como se fosse um apoio mesmo, assim, fiel por conta do que aconteceu com Dibinha. Eu acredito que eu acreditava a todo momento que eu seria eleita. A dificuldade que eu tive nas campanhas, que eu já tive muitas vezes, que eu não tinha um transporte, eu não tinha uma barca, como não tenho até hoje, mas hoje eu já tenho amigos que têm barca, que se eu ligar para vir até 2 barcas ou 3 barcas, vem. Graças a Deus eu tenho meus amigos que gostam de mim. E eu não tinha um carro. Eu pedia voto, era em casa, de a pé. Entrava numa casa, saia em outra, um calor imenso, o sol quente, e aí muitos ficavam assim, criticando: oh meu Deus, quando Laurinha vem dar uma volta, os outros vereadores já deram 10 voltas, porque era de pé e os outros de carro. Mas aí eu sozinha dizia assim: mas eu tenho o Todo-Poderoso, porque eu ando menos, mas Ele está ali. Toda a casa que eu chego, não saio de mão vazia. As pessoas confiam. E sabe o que é melhor? É que a gente tem que ter confiança. A gente tem que ter moral. Porque a gente indo assim, você vai longe. Você vai longe. Falar a verdade, se ensina ou não, porque esse negócio de dizer uma coisa hoje e amanhã outra também é ruim. E isso
eu passei muita dificuldade por isso, porque na campanha tem muitos que quer falar a coisa que está vendo que não vai cumprir. E eu sempre nunca gostei disso. Eu sempre só falava o que eu achava que eu podia cumprir. E aí eu dizia, meu Deus, será como é que eu vou seguir desse jeito? Após essas coisas todas, para mim foi uma grande dificuldade. Meus colegas candidatos a vereador na época, eles sempre apoiavam, né? Apoiavam entre aspas, né? Porque candidatura, eleição, ninguém apoia ninguém. Até porque está todo mundo correndo com o mesmo objetivo. Eu não sei fazer campanha comprando ninguém. Durante a campanha, o dinheiro rola, né? Então, assim, eu só tenho o meu trabalho para oferecer, para falar do meu trabalho. E o que eu sempre digo é essa questão de você poder estar levando as pessoas, estar conscientizando as pessoas o porquê de votar em você, né? De não estar nessa questão de tantas promessas. Mas é assim, eu tinha o apoio de mim, ele estava sempre presente comigo em todas as ações, e então eles sempre ficavam do meu lado, sempre me apoiavam, entendeu? Tanto o prefeito quanto o vereador, na época da candidatura, até porque eu ia ser um braço forte para o prefeito na época, né? Um braço forte assim, uma candidata que ia ver os projetos, que ia apoiá-lo no que fosse necessário. É interessante isso aí porque o prefeito, eu sempre tinha uns embates com ele, embates de decisões políticas mesmo, porque ele sempre me dizia e queria provar para mim que eu não tinha voto na época, e aí era uma briga, uma confusão por conta disso, porque ele queria que eu fizesse tudo que ele quisesse na época, né? E aí eu sempre debatia com ele. Tem uma história engraçada que a gente conversando sobre política, e o prefeito na época me disse assim, que eu não tinha voto, que eu tinha que fazer o que de mim quisesse. Inclusive o vereador Orlando lembra sempre dessa história. Lembra sempre dessa história. Aí eu disse a ele, então, já que é de mim, então de mim vai votar em seus projetos. Já que você acha que não precisa de mim, de mim vai votar em seus projetos. Mas eram embates assim, porque eles não queriam aceitar as minhas propostas. Nas campanhas, tem muita surpresa, tem muita coisa. Nós, quando estamos procurando voto, a luta é grande. Aí vem também ciumeiro do próprio grupo, vem uma coisa, vem outra, mas eu tenho uma relação muito boa com o meu amigo, meus colegas vereadores, que são da situação. Graças a Deus, respeito todos e eles sempre me respeitaram. Fico sabendo de algo, mas isso faz parte da política. A minha relação com os candidatos a prefeito foi normal. Não tive problemas com nenhum, nem com os candidatos a vereadores. Foi tudo na paz, graças a Deus. E sobre os prefeitos também. O prefeito Ricardo também, onde me via, me parava, me abraçava, conversava comigo e tudo de boa. E o prefeito Reinaldinho, aí que eu sei que nem se fala, porque quando era o tempo da política mesmo, ele me chama, a gente viaja para um canto, viaja para outro, e eu gosto, eu me sinto muito bem com ele. Tem vezes que ele está assim no meio do povão, eu chego, abraço, tiro foto junto com ele, fica alegre. Essa Laura gosta de foto. Eu disse, quando eu abraço você assim, que tiro foto, eu ganho 20 votos de uma vez. Olha só, nós vivemos, por exemplo, na nossa cidade, nós temos aqui uma cultura machista, né? Todos nós sabemos disso. A começar pelo poder público municipal. Você vê que ninguém aqui já viu uma mulher prefeita,
vice-prefeita, secretária, não passa de 2. Aliás, o único prefeito que colocou 3 foi o prefeito José Magalhães, né, que tinha Cristiane Barreto, Vilma Gomes e Geni Cássia, né, a vereadora Geni Cássia, que na época era secretária da Educação. No governo do ex-prefeito Ricardo, tinha Jane Dark, né, que era a secretária da Juventude, e hoje nós temos aí a esposa do prefeito, né, Marilã Braga. Então, assim, o legislativo, por exemplo, não passa de 2 vereadoras. Então, assim, eu acho, sabe, que tem que ter mais mulheres. Então, a gente sabe que há discriminação, sim. Às vezes, a própria mulher deixa de votar numa mulher para votar em um candidato do sexo oposto, né? Então, assim, você vê que nós, mulheres, a gente tem buscado, assim, na política, eu conheço várias mulheres fora daqui que têm feito a diferença, mas mesmo assim ainda existe essa cultura do machismo, né, dos ciúmes, mas eu, graças a Deus, eu não me deixo levar por isso, porque eu acredito muito na minha força, eu acredito muito no meu trabalho, e eu sei que no meio de muitos homens, eu, enquanto mulher, tenho feito a diferença. Nome de mulher era muito excluído na política. Hoje está mais fácil, mas na época era muito excluído na política. E no meio tempo disso, eu tinha, além de eu ter os apoios, eu tinha aquela aproximação do eleitorado. De tantos que conhecia, a Zezinho conhecia a Vera, eu tive aquele apoio, mas eu tive um pouco de dificuldade, entendeu? Nesse sentido. A minha relação com meus colegas vereadores, todos que trabalham na Câmara, todos os vereadores sabem do meu respeito e do carinho que eu tenho por todos. Eu sempre costumo respeitar os meus colegas, costumo respeitar a liberdade de expressão de cada um, né? Eu tenho uma relação muito boa mesmo com meus colegas, graças a Deus, praticamente 4 mandatos. Eu nunca tive, assim, nenhum problema, assim, grave com nenhum deles, né? Por conta desse respeito que eu tenho por eles, porque eu acho que a pessoa, quando respeita, você quer ser respeitado. Eu tinha uma relação amigável com os vereadores, tanto da oposição como situação. Porque eu, por ser a primeira vereadora, a segunda na época, né, porque a primeira foi a colega Vera, e só tinha eu sozinha, eles achavam que tinha por obrigação me orientar, me dar um suporte. E foi legal, eu tive uma boa relação com eles lá na Câmara. E a relação com os vereadores foram boas, né? Eu tive, na época eu fazia faculdade junto com o Mirlão Oliveira, tinha grande amizade com o Nino Meira, com a esposa dele e com todos. Eu, como vereadora, a relação sobre o prefeito, que eu só tive todo o tempo Reinaldinho e uma vez Ricardo. Na época de Ricardo, eu não tinha nenhuma relação, porque não tinha amizade, não ia na prefeitura, não ia na casa dele. Então eu não posso dizer que eu tive assim relação com o ex-prefeito Ricardo. Agora, o prefeito atual, que é Reinaldo Filho, eu tive e tenho uma grande amizade. Na hora de conversar com ele, eu converso, não tenho receio, falo as coisas do município, falo as coisas dos amigos, ele me atende de boa, é uma pessoa excelente. Então, como prefeito, a minha relação é nota 10. E assim, prefeito, eu tive apenas uma vez como vereadora de situação,
e que tive uma relação muito boa com o prefeito da época, né? O ex-prefeito doutor Ricardo, enquanto prefeito, enquanto pessoa. Foi uma relação assim de respeito, mas uma relação onde eu tinha liberdade de chegar e conversar e dizer o que estava errado, dar opiniões, né, para que ele pudesse estar desenvolvendo ações que viessem a melhorar a gestão, né? Fui líder desse prefeito na Câmara, mas por ser líder, nunca fui a favor do que eu não acreditava, como cheguei a votar contra projetos, né, nesta casa do prefeito, na época eu sendo líder, e os outros mandatos sempre foi com o mesmo prefeito que aí está, né? A gente não tem, assim, eu, por exemplo, nenhuma aproximação, até porque mesmo eu sinto que ele não dá abertura para isso, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito negativa para o município, né? Esse não acesso do prefeito aos vereadores de oposição, porque eu acho que independente de sigla partidária, independente de lado político, nós somos chique-chique, o nosso objetivo é um só. Eu acho que o objetivo do prefeito e os vereadores, eu acho que todos devem ter o mesmo objetivo, que é ver chique-chique crescer e desenvolver. Eu não vejo essa falta de aproximação como uma coisa positiva. Eu acho uma coisa, assim, muito negativa para o município, que eu gostaria que fosse diferente, né? Quem assiste às sessões vê que dificilmente os projetos que são apresentados, os requerimentos, indicações, preposições que são apresentados pelos vereadores da oposição não são atendidas. Então, eu acho isso, assim, é o que eu acho que eu vejo, assim, muito de negativo para o município. E que eu, a vereadora Genicássia, eu sempre me coloco à disposição, né, para marcar audiências com ele, para marcar reuniões, para a gente estar discutindo as demandas, as questões que são levantadas aqui nesta casa, na Câmara de Vereadores, para a gente poder proporcionar, né, qualidade de vida para o povo chique-chique. A minha relação na época com o prefeito, o Reinaldinho, era muito boa. Ele sempre me dava apoio, a gente conversava e resolvia tudo numa boa. Meu relacionamento, tanto com o pessoal do grupo, como com os adversários, era normal, eu não tinha problema. Nunca tive problema e nunca tenho problema com ninguém, porque eu dou respeito e recebo respeito. Eu nunca fui de estar menosprezando os outros, nunca fui de querer ser melhor do que os outros, nunca fui, eu nem pior também, que eu não sou. Então, o relacionamento da gente era de respeito, de considerações. Logo naquela época, o mundo da internet, o digital hoje, não era tão avançado como está hoje. Porque eu acho, no meu ponto de vista, antes as pessoas tinham mais respeito um com o outro. As pessoas pensavam duas vezes antes de querer, para não desrespeitar as pessoas. Hoje, bota tudo no zap, nas redes sociais, esculhamba, não está nem aí para as pessoas. Nós antes não. A minha relação com os meus eleitores, como eu já até falei anteriormente, sempre foi uma relação assim, de muito respeito. Sempre foi uma relação de respeito, de carinho, de muita amizade, porque, inclusive, às vezes eles ficam... assim, eu sinto que no olhar deles, a felicidade que eles ficam, que eu sempre costumo chamar de meus eleitores do coração, né? Porque realmente eu os amo,
né? Eu gosto do meu povo, eu me sinto bem ao lado deles e tenho o maior respeito por eles. Eu gostava de atender meu pessoal, meu povo, meus eleitores. E sempre que eu era procurada, eu procurava o máximo atender, até porque meus eleitores eram mais carentes, eram pessoas da zona rural. E quando vinha aqui e que me procurava, tanto em minha casa como a Câmara, estava sempre aberta a atender eles, as necessidades, ao que eles vinham à minha procura. Eu tinha uma relação com os outros eleitores da oposição, dos outros vereadores e com o meu eleitorado. Os outros vereadores era chegar, procurar por eles, às vezes eu estava ali, eu indicava estar em tal lugar, estar no gabinete, quer o telefone, quer usar o telefone, pode usar, está aí à disposição. E era uma relação de respeito, uma relação de conversa, de diálogo. Entendeu? E com os meus eleitores era o seguinte, eu não considerava nem como eleitor, eu considerava como amigo. Era de dentro da minha casa, eu era dentro da casa deles. Às vezes tinha eleitor que eu sabia o nome do pai, o nome da mãe, o nome do filho, sabia onde morava. Era um relacionamento mesmo pessoal, com uma grande parte dos meus eleitores. É tanto que até hoje eu encontro gente assim, que às vezes eu não lembro. Diz, ô Vera, você me lembra que eu fui fazer meu... esses dias, dá até um exemplo, eu ia passando... Aí num lugar a pessoa disse, oi Vera, eu digo, oi, falei, você mandou me levar para fazer minha identidade de Irecê, tá lembrado e tudo, quer dizer, que é uma coisa que marca a gente, que a gente às vezes não lembra e que as pessoas lembram. Então era uma relação completa. Eu procurava, cadê fulano, cadê seu pai, cadê sua mãe, sabia onde morava, sabia o lugar, a região onde morava, se morava no Brejo, se morava nas ilhas, se morava aqui no centro, se morava nos bairros. Era um contato muito pessoal com meus eleitores, graças a Deus. E até hoje eu ainda tenho pessoas que a gente conversa, que já tem eleitor que votou em mim, que até hoje vota em Zezinho. Para você ter uma ideia. E em relação aos eleitores dos outros vereadores, eu sempre também busquei respeitar. Apesar de saber que quando chega em época de eleição, os eleitores da vereadora Genicássia parece que são o alvo da eleição, né? Porque eu sinto que parece que não tem eleitor de outros vereadores. Há um embate assim muito grande, há uma busca muito grande, não sei se na tentativa de querer, né, tentar diminuir a votação ou tentar tirar a eleição, não sei. Mas eu sempre respeitei os eleitores deles, não costumo invadir a casa de nenhum deles com propostas, né, enganosas, igual a gente vê, que costuma acontecer nas eleições. A minha relação com os eleitores, tanto com os meus como os eleitores dos colegas, eu trato todo mundo bem. Porque não vota em mim, às vezes precisou de mim, eu posso servir e sirvo, tenho servido muito, sem troca de nada, sem dizer, eu vou te ajudar, mas você depois tem que me ajudar, não. Eu sou vereador do município, se chegar a me pedir uma ajuda, tipo de médico, qualquer coisa assim, da saúde, eu posso. Se eu não posso, eu mando meu filho ir, ajuda meu filho, faça isso, vai lá em tal canto, vai lá no posto, peça aí para ajudar esta pessoa e ajudo sim. Não digo nada em troca para dizer, eu estou te ajudando, mas você depois vai me ajudar? Não, é por isso que tem dado certo Laurinha até hoje, porque eu não faço as coisas em troca. Eu espero que depois, se a pessoa achar que eu mereço, vir dizer, Laura, eu vou votar em você, tudo bem, mas eu não vou insistir, tanto como quando eles me ocupam, ou então quando eu ando na casa de alguém que não é meu
e chega lá e diz que eu sou do vereador fulano, eu ir lá fazer a cabeça para trocar, para tirar, não faço isso. E sou amiga de todo mundo. Aonde eu vejo, oi amigo, oi, tudo bem, tudo bem? É assim o meu jeito de ser. A minha relação com os meus eleitores era muito boa, graças a Deus. Eles sempre estavam na minha casa, sempre faziam visitas, ganhei muitos presentes, tentava ajudar ao máximo, fazia o possível. Sempre respeitando tanto os meus eleitores como os eleitores do próximo. Eu já fui segunda secretária uma vez e 2 vezes primeira secretária, como agora estou exercendo, com o apoio do prefeito Reinaldinho e do presidente da Câmara, Nino Meira. Então, eu sinto orgulho de ter tido esses cargos, porque o cargo não é para todo mundo. O cargo é para a pessoa que eles veem de confiança. Eu como vereadora, entre ser da oposição ou situação, claro que eu quero ser da situação. Porque o da situação, a gente se sente em casa, porque ajudou, porque suou, porque correu e aí ganhou junto com o seu prefeito. É bem melhor a gente ser da situação, porque a oposição, você fica para ali, se der certo, e eu quero sempre a situação, e com fé em Deus, na próxima estarei na situação novamente. Na época que eu fui vereadora, eu exerci um cargo na mesa como secretária, primeira secretária. Era quem fazia as leituras e dava andamento juntamente com o presidente na época. No caso da mesa diretora, eu nunca ocupei cargo, né? Apesar de já ter sido convidada, né? Mas eu preferi não aceitar, né? E já ocupei outros cargos públicos, políticos, né? Eu já fui diretora, já fui presidente do Rotary Club, eu já fui inspetora de educação, coordenadora, secretária municipal de educação, já estive como secretária de turismo, né, diretora de colégios e outros cargos. Hoje sou professora, né, estou como vereadora. Eu exerci no ano de 97, que nós tomamos posse no 1º de janeiro de 97, eu exerci o cargo de vice-presidente, que o presidente era o vereador Rubson Bruno Lobo, e eu era vice-presidente dele. Eu era vice-presidente, se não me engano, era Neguinho de Cota, era o primeiro secretário, e os outros eu não estou bem lembrado. Mas eu era vice-presidente do vereador Rubson Bruno Lobo, no 97 e 98. Aí veio o 2º biênio, que eu disputei como presidente da Câmara. Teve outra chapa, o qual não me lembro agora qual foi o nome, eu me lembro que teve um bate-chapa. E eu saí vitoriosa, graças a Deus, e fui presidente da Câmara de Vereadores. Nesse período. Que aí a minha mesa foi composta por eu como presidente, Dário Marrequeiro como meu vice-presidente, Joaquim Lopes Rabelo como meu primeiro secretário e Alcides Marcelino como meu 2º secretário, os quais me deram a maior força na mesa da Câmara. Como presidente da Câmara, que além de eu ser presidente, além de ser meu primeiro mandato, eu senti muito lisonjeada. Lisonjeada até pelo fato dos que não acreditavam em mim. Principalmente que eu
eu fiquei na época, hoje não. Fiquei na época, eu ficava triste quando eu recebi um não de mulher, que a mulher não vota em mulher, que não ia para lugar nenhum. Mas quando eu me vi vereadora, eu me vi vice-presidente da casa, da Câmara, e depois passei a presidente da Câmara, eu senti um orgulho, um lisonjeado tão grande a meu favor. Aí eu digo, vou tentar mudar. Porque lá só tinha, assim, respingo de homem, tudo masculino, porque lá eram 12 homens e eu de mulher. Aí tentei organizar tudo, botar um toque feminino que estava precisando muito, que não tinha. Aí receber as pessoas, as mulheres. Passei a convidar as pessoas, mandar o convite para as mulheres participar dos eventos, das sessões, para interagir, até para interagir mais comigo e com o povo, com a Câmara e com os problemas do município, entendeu? Porque não é fácil, não era fácil, nem para mim e muito menos para aquelas que tinham vontade de sair, que foi candidata na minha época, que fui eu, Cíntia Fênix, que foi candidata na minha época, Clelhão, e teve outra mulher que foi candidata, Maria Passu. Todos nós fomos candidatas. E dessas mulheres, eu, graças a Deus, consegui, com muito esforço, com muito trabalho, ser eleita, e graças a Deus era gente direto à minha procura. Eu todos os dias estava na Câmara, todos no meu mandato, só quando eu estava mesmo doente, que eu às vezes não ia, mas todos os dias estava na Câmara, atendendo todos, não só eleitor meu não, eu atendia todos que me procuravam. Às vezes tinha gente que queria falar com Eza e me pedia para me marcar, para conversar. Então eu estava ali atendendo todos. Ser vereadora da oposição ou situação, para mim não faz diferença. Porque meu trabalho é feito da mesma forma. O meu trabalho continua porque eu não me apego nisso, nessa questão de situação, oposição, porque eu não espero por prefeito. Eu sempre busquei, meu trabalho, ele é voltado para buscar projetos que venham melhorar a vida do povo, juntamente ao governo do estado, governo federal, deputados através de emendas ou de outras ações. E eu nunca fiquei esperando por prefeito, né? Assim, nessa questão de dizer assim, eu estou hoje bem porque eu sou vereadora de situação, ou eu estou mal porque sou vereadora de oposição, não. Para mim, isso não existe, essa possibilidade do meu trabalho só estar bem se eu estiver em situação, não. Nunca dependi de prefeito para trabalhar, nunca, porque, primeiramente, eu não espero por prefeito nenhum. Para um cargo público, eu acho que não tinha que fazer diferença nenhuma, né? Você foi eleita com o intuito de fazer algo pela cidade, pelo eleitor, pelo povo. Então, não vejo diferença alguma. Se cabe ao candidato a fazer por onde. Ser vereador do lado de situação foi muito boa. Porque eu ia falar com o prefeito, e ele sempre atendia às minhas reivindicações. Foi muito gratificante. Para mim é melhor ser vereadora da situação. Porque contribuiu para ajudar os meus eleitores, contribuiu para a minha gestão. Então é melhor ser vereadora do lado da situação. Com relação a ser vereadora da oposição ou da situação, eu não tenho muito a dizer. Por quê? Porque eu tive um mandato, eu só obtive um mandato, porque depois eu tive que ajudar o meu marido a ser candidato e ele apoiar o meu marido.
E na minha época que eu fui vereadora, eu fui da situação. Trabalhei na situação e foi um trabalho excelente, porque tive um prefeito ao meu lado, trabalhador, que pensava no povo de Xique-Xique, que se preocupava com as dificuldades. Um prefeito que levava médico, cansou de levar médicos para a zona rural. E não só médico, dentista, levava para a zona rural, levava para os bairros. E outra coisa, sempre que ia, levava não só o médico, como o dentista, como o remédio para entregar. Isso era uma coisa excelente. Ele pensou até, que eu não sei se deu certo, mas não deu certo. Ele pensou até em criar uma barca para levar as pessoas, levar itinerante para parar nas ilhas. Mas aí acho que não deu tempo ele fazer isso. Mas para mim foi um orgulho muito grande trabalhar na situação com Ezer Rocha. Porque Ezer Rocha era amigo, Ezer Rocha era prefeito, Ezer Rocha se preocupava. Ele não fazia o trabalho pensando em fazer sucessor. Ele nunca fez isso, pensando em fazer sucessor político. Ele fazia o trabalho de prefeito e de administrador. Isso que eu mesmo me orgulhava dele. Era um pouco teimoso, era. Isso eu não nego. Mas às vezes ele ouvia a gente. Às vezes tomava as decisões dele, mas muitas vezes ouvia a gente. Porque a gente queria fazer um trabalho que juntasse a política com o trabalho social. Mas ele não, ele queria fazer o trabalho, era o social mesmo. Ele pegava dessas ilhas aqui, do início ao fim, fazendo trabalho dentário, fazia trabalho, consulta, remédio, na parte esportiva, trabalhava toda essa zona rural de esporte, era futebol, aqui na sede a mesma coisa, há uma participação grande, fez um movimento enorme aí no campo do estádio. Eu não sei se muita gente lembra, era Criança Feliz, o nome do programa, que nessa época Zezinho era o secretário dele do Ação Social, que participou muito. Era Criança Feliz. Foi magnífico. Foi muita criança, foi trabalho o dia todo. Começou pela manhã e terminou pela noite, mas fez muita criança feliz. Teve entrega de presente no dia de Natal, na prefeitura, que até hoje eu tenho foto aí. Muita criança, tanto aí na sede, como brinquedos para as crianças da zona rural. O que eu estou dizendo, eu tenho prova, tenho fotos, tenho tudo sobre isso. Então, não tem como você não trabalhar numa gestão com Ezer. Não tem como não trabalhar. E não era só comigo não, era com todos os vereadores. Era com a grande parte que procurava ele, né? Os que procuravam, ele atendia com uma grande satisfação. Esse era o Ezer Rocha. Lá não tinha adversário. O Ezer Rocha não tinha adversário na Câmara. Você acredita numa coisa dessa? Eu fiquei lisonjeada depois de tomada posse. E todos deram apoio a Ezer, tanto da oposição como da situação. Ezer teve mais problema com o próprio povo da situação, do pessoal que apoiou ele. Mas todo mundo deu apoio a Ezer. Logo, foi um prefeito que trabalhou, um prefeito que tem os defeitos dele, tem, como todos nós temos, mas que trabalhou e que fez benefício, muito benefício ao nosso povo de Xique-Xique. Durante o meu mandato, os meus mandatos, o que mais me deixa feliz, em todos eles, o que mais me deixa feliz é eu poder tirar o sofrimento de alguém. É eu poder, por exemplo, visitar uma comunidade e ver que as pessoas estão sem água, não tem energia, não tem um lugar para armazenar água, não tem um trator para arar a terra, né? Ou
você chega, tem uma pessoa doente que com uma cirurgia de alta complexidade, por exemplo, e não ter condição de fazer, né? E você ir e resolver. Você ir buscar o trator, você ir buscar água, você ir buscar energia, você ir buscar novos cursos para as universidades, você ir buscar universidade, tentar pelo menos buscar a universidade federal para a sua cidade e outros meios de melhorias de vida para as pessoas. O que mais me deixa feliz é eu conseguir resolver um problema onde eu sei que as pessoas estão sofrendo por conta daquele problema. A minha maior alegria no meu tempo de vereadora foi saber que eu pude contribuir com a sociedade, com o povo, quando tinha aquelas sessões ordinárias para decidir o futuro de Xique-Xique, que eu estive presente, para mim foi uma das maiores alegrias que eu tive. Por exemplo, quando quiseram tirar a Caixa Econômica daqui, que eu estava presente, a privatização do parque aquático, que eu dei a minha contribuição, e outros projetos. E o que mais me deixa triste, na verdade, em todos os meus mandatos, é de você ver, né? Porque eu tenho muita amizade com muitos prefeitos. Eu tenho muita amizade não só no território de Irecê, mas em outras cidades do estado da Bahia. Eu tenho muita amizade com outros vereadores, com outros prefeitos, e a gente conversa. E minha maior tristeza é não ver Xique-Xique crescer e desenvolver. Eu tenho muita vontade de ver Xique-Xique crescer. E a tristeza é saber que a gente precisa, para dar continuidade a essas coisas, a gente precisa muito do gestor. E aí a gente precisava tá ocupando o gestor. Muitas vezes o gestor não atendia aquelas necessidades do povo e eu ficava angustiada com isso. Mas, no mais, eu gostei de participar durante esses 4 anos da política de Xique-Xique. Minha maior alegria era quando as pessoas me procuravam, né, e me pediam alguma coisa e eu tinha para poder atendê-las. Mas a grande alegria minha foi a minha eleição, que eu fui eleita, graças a Deus, e fiz o meu mandato, né? Eu tive a minha maior alegria e a minha maior tristeza. A minha maior alegria veio que eu fui eleita, fui vice-presidente, fui presidente. Uma tristeza que eu tive durante a minha campanha foi não ter sido reeleita, né? Foi muitas dificuldades, com colegas prometendo muitas coisas. Foi uma campanha árdua, e batalhadora. Mesmo não ganhando, eu sei que eu obtive bons resultados. Mas eu tive uma tristeza tão grande, que eu perdi minha mãe, que ficou ali na balança. A alegria ficou na balança. Porque para mim foi muito, muito difícil. Que eu acho que se eu não tivesse uma pessoa como o Zezinho, compreensiva, uma pessoa que me ajudasse, meu porto seguro, que estava ali do meu lado, as minhas irmãs, que estavam ali do meu lado, a minha família, que estava ali do meu lado, eu acho que eu não conseguiria. Que foi uma tristeza muito grande. Só que eu também tive essa alegria, que foi a minha vitória, que foi tudo que eu passei, que eu participei, que deu para amenizar minha tristeza, entendeu? Mas eu tive essa parte que eu não, até pelo fato, perdi minha mãe, depois veio a eleição,
Depois saiu de Zezinho, veio para mim. Aí ficou uma coisa muito, minha cabeça ficou uma coisa muito assim, preocupante. E meio descontrolada. Não vou. Mas com o tempo eu fui conseguindo me controlar, pedindo a Deus força, que Deus me deu e que me dá até hoje, graças a Deus. Nós temos aqui uma agricultura, né, que poderia estar muito bem fortalecida. Nós temos aqui vários pontos turísticos que poderia estar aí gerando emprego e renda para a população. Né? Nós temos uma multidão de jovens aqui desempregados, né? Nós não temos uma universidade federal, nós não temos grandes investidores dentro da nossa cidade, investindo aqui, abraçar aqueles que queiram investir, né? Tentar melhorar a saúde da nossa cidade, né? Tentar buscar emendas junto ao governo federal, estadual, para que a gente possa ter aqui um hospital municipal, por exemplo. O contato meu com o prefeito Ézer era diariamente. Na minha casa, todos os dias estava na minha casa. Era contado os dias que Ézer não vinha na minha casa. Na casa dele, às vezes ele ligava aqui pra gente, pra mim, pra Zezinho. Logo o Zezinho era secretário de Ézer, secretário de Ação Social. Quando ele não vinha, ele ligava pra gente ir na casa dele. Às vezes ele saía com o Zezinho, mas à noite vinha, sentava aqui, a gente conversava, alguns problemas. No parque aquático, que era a visão de Ézer, Ave Maria, o sonho dele, que a gente pegamos desde o alicerce do parque aquático, que depois eu vou falar sobre isso. Então, a relação da gente era muito pessoal, era muito boa. Minha com Ézer, com o Zezinho, com nós todos, era uma relação muito boa, tanto na parte pessoal como na parte política. Na parte política era o seguinte, às vezes eu fazia uma indicação, e você sabe, tem muitas indicações, de todos os vereadores, eram 13 vereadores, muitas indicações, mas às vezes quando você fazia uma indicação, eu tinha aquela oportunidade de chegar a ele e dizer, ô Ézer, vamos fazer, como quando eu fiz a indicação da Rua Aurora, que a Rua Aurora ali, Ave Maria, era feio. Eu disse, vamos adiantar aquela praça. Aí a gente pedia, solicitava um prédio na zona rural, aí a gente ia lá, conversava com ele, entendeu? Vamos fazer aquele prédio que as pessoas estão estudando, como foi o caso do prédio deixa eu ver, da Ilha do Pestana. O pessoal está estudando debaixo da árvore. Vamos ver aquilo, vamos adiantar. O prédio da Ilha do Paulista, vamos adiantar. Então, aqui da sede. Então, eram coisas que a gente, além de pedir pela indicação, a gente ainda conversava pessoalmente. Então, o meu contato era muito grande com ele. Eu também ainda tenho um reforço de Zezinho. Além de eu pedir, Zezinho também pedia. Você vê nas outras cidades, consegue policlínica, consegue isso, consegue aquilo. E aqui, os políticos, alguns políticos, ou até a própria gestão, fica atrelado a brigas políticas, né? Questão questão políticas pequenas. A minha maior tristeza é ver as pessoas aplaudir pintura de escola, reforma, porque eu acho que o gestor, para administrar uma cidade, ele tem que pensar grande. Ele tem que pensar em grandes projetos, né? Que venha a trazer geração de emprego e renda, né? Que venha a tentar, de alguma forma, desenvolver e crescer a sua cidade. Era legal. Muito entendimento. Não deixa de não ter divergências de pensamento, que isso aí existe. Só que todo mundo respeitava todo mundo. Tinha aqueles que iam para a tribuna, e ficava, não denegrindo a mim, mas os outros colegas, às vezes, que isso toda a vida existiu e eu acho que não vai deixar de existir. Mas, pessoal, comigo era um respeito, tanto eu com eles, tanto eles comigo. Graças a Deus, tive uma boa relação com os vereadores,
tanto da oposição quanto da situação. Uma relação de amizade muito grande e de entendimento. A minha relação com o prefeito, que na época era Reinaldinho, foi muito boa. Sempre quando eu procurava, ele atendia os meus pedidos. E graças a Deus eu pude fazer a minha administração com responsabilidade e com clareza. Eu estou sempre buscando projetos, eu estou sempre visitando a zona rural. Se não consigo, por exemplo, todas as demandas de onde eu visito são encaminhadas ao prefeito, tanto de oposição como situação, até mesmo depois que eu apresento na Câmara, né? E tenho sempre assim buscado. E se quando eu vejo que aqui não deu importância, que não vai resolver, eu vou em busca de projetos através do governo, do Estado, eu vou atrás dos deputados, né? Porque eu acho que se todas as pessoas buscassem junto aos seus deputados, os deputados que foram votados aqui, junto ao governo do Estado, que também foi votado aqui, eu acho, sabe, que não tinha tanta essa disputa que há, né, aqui por partido, por lado A ou B. Muitos vereadores seriam independentes na questão de realizar o seu trabalho. O meu trabalho mesmo, eu não dependo de prefeito. Para mim, tanto faz situação, oposição, o meu trabalho continua, o meu trabalho acontece e eu faço a diferença justamente por isso. Porque não sou de ficar esperando que prefeito faça, enquanto eu posso lutar e conseguir também. Correu imprevisto, mas sempre respeitando um ao outro, tivemos várias amizades. Quando eu era vereadora, eu participava muito, né? Sempre trazia alguém para cantar, para representar, tomava umas. Esse era o espírito da energia que conduzia o meu mandato e a Câmara. Diante de tantas coisas que eu participei ainda como presidente da Câmara, participei de seminários, um seminário mesmo que eu participei em Salvador, que foi ímpar, foi 516 mulheres, vereadoras, prefeitas em Salvador, que foi magnífico. Eu mesmo consegui adquirir vários conhecimentos, tanto na parte administrativa, como na parte do legislativo, como na parte do executivo. Foi fundamental para mim essa participação. Participei também da Pedra Fundamental do Baixio, juntamente com o Ézer, com o chefe da CODAIVASP e alguns dos colegas vereadores que foram, que não me lembro muito bem os vereadores que participaram, parece que foi Sérgio, Everaldo, Alcides. Eu me lembro bem desses, Laércio Muniz como vice-prefeito da época, e eu me senti lisonjeada com isso, com essa participação minha. Participamos de um decreto legislativo, que foi um trabalho fundamental na minha vida, que foi até vereador, antes de eu nascer, tinha vereadores lá. Eu participei da vida política de vários congressos, fui a Brasília, a Salvador, onde eu tive a oportunidade de tirar foto com a ACM o Velho, e em nenhum dos congressos que eu fui a Brasília, eu tive a oportunidade de tirar uma foto juntamente com ele. Esses congressos que tinham a participação da mulher, eu sempre participei. Eu era assinante de um jornal que era destinado sempre à mulher política, e eu era assinante desse jornal. Durante o meu mandato eu estive sempre participando. Eu acho que eu fui uma das vereadoras, na época só tinha eu, mas dos vereadores eu não faltava a sessão, eu estava sempre dando a minha contribuição, votando naquilo que eu achava que era necessário para o bem de Xique-Xique. Sempre participei de tudo.
O maior orgulho durante a minha vereança, desses 4 anos, foi um decreto legislativo que eu fiz quando eu era presidente da Câmara, onde participaram muitos ex-vereadores, muitos ex-prefeitos, no qual juntamos, foi José Barbosa, que na época era falecido, mas Oswaldo compareceu, teve Reinaldo Braga, que compareceu, Carlos Santos, Raul Braga, que Dr. Reinan compareceu na época, Dr. Magalhães, todos compareceram e foi uma festa, uma homenagem que jamais eu esqueço, porque conseguimos juntar os políticos e da época o atual prefeito Ézer Rocha, que também teve apoio de todos, dos colegas vereadores, tive apoio dos funcionários da Câmara de Vereadores, de Edilson, de Guilherme Lapa, de Dedé, entrega de convite, de Sandrinha, do filho de Caio, que eu esqueço o nome dele agora, Valtécio, que trabalhava na Câmara, de todos, de Dona Valdete, todo mundo que teve aquele... Carlinhos de Bela na época, que ajudou bastante, mas foi uma festa exemplar, exemplar. Teve vereadores de Itaguaçu, que foi vereadores em Xique-Xique, que compareceram, de Barra, que foram vereadores em Xique-Xique, de Gentil, que foram vereadores em Xique-Xique, e me surpreendeu, não só a mim, como a todos. E a Ézer fez um discurso muito lindo de agradecimento. Reinaldo Braga fez um discurso também de participação, de agradecimento. O professor Carlos Santos na época, mas foi uma festa. Eu me senti lisonjeada de fazer esse trabalho na Câmara de Vereadores, que jamais esqueço. Entendeu? Para mim, foi um trabalho ímpar na minha trajetória política. A sugestão que eu dou para aquelas mulheres que pensam em concorrer uma vaga, né, de vereadora, não só de vereadora, como de prefeito, né, prefeita aqui na nossa cidade, né, nós tivemos aí grandes nomes, né, de mulheres capacitadas, de mulheres com um nível superior elevado, algumas até com mestrado, com pós-graduada, mulheres que têm conhecimento de causa, mulheres que têm condição de sentar no plenário desse e discutir questões relacionadas ao município e que não tiveram êxito, né? Você vê que... né? Então, assim, o que eu digo para essas mulheres é que elas não desistam. Não desistam, porque nós mulheres temos a força. E eu acho que a mulher, ela tem que ser mais persistente, né? Ela tem que procurar entender o valor que ela tem, a competência que ela tem e pensar sempre, eu preciso estar na política. Eu desejo muito um dia ver aqui esse plenário repleto de mulheres, porque eu acredito muito na mulher e a figura feminina está em alta. Né? Há 90 anos atrás, nós não tínhamos o direito nem sequer de votar, e nós já tivemos um avanço muito grande. Em 2011, se eu não me engano, nós tivemos aí uma presidenta mulher, a Dilma Rousseff, né? O maior cargo da política no país, e grandes avanços ainda virão. Eu acredito nisso, né? Nós temos aí grandes mulheres assim que eu admiro muito assim na política, a Gleice Hoffmann, né? Simone Tebet, Aniele Franco, né? Que tem feito um trabalho bom aí, a irmã da ex-vereadora, a falecida Marielle, né? Então, assim, outras mulheres no exterior, aqui no Brasil também, que tem feito um trabalho bom na política, né? Então, assim, a sugestão que eu dou é que elas, primeiramente, se filiem a um partido, né? Que elas tenham confiança e aí que elas acreditem na bandeira que esse partido levanta, né? E depois se encorajar, criar coragem, porque a gente não tem que ter medo, não. Nós mulheres, nós podemos sim fazer a diferença e se encorajar mesmo. A primeira coisa que tem que ter é coragem.
coragem, porque tem mulheres que têm competência, mas não têm a coragem de ir para o embate, né, de ir para o enfrentamento, de ir para buscar, né, tentar de alguma forma melhorar a sua cidade, melhorar o seu município. É isso aí, é buscar, é lutar e correr atrás dos seus objetivos. A sugestão que eu tenho para as mulheres de Xique-Xique que querem ser candidata a vereadora é o seguinte: primeiramente, é primordial o planejamento. Você tem que planejar. Depois você chamar família, equipe, amigos. Quem a pessoa achar que tem condição de ajudá-la na campanha é necessário, porque não é fácil. Entrar numa campanha política, mulher, e sem apoio é muito difícil. Então, chama a família, chama os amigos. E outra coisa, ir de igual para igual. Nada de dizer que é porque é mulher. Entra na campanha de cabeça erguida, disputando de igual para igual. O conselho que eu daria às mulheres é que elas sejam corajosas, ter coragem e a luta, porque nós estamos precisando de mulheres. Era bom que aqui na Câmara a maioria fosse pelo menos a metade mulheres e metade homem. A gente ia se sentir mais à vontade para botar o papo em dias, para tudo. A mulher tem que ter força de vontade, coragem para seguir em frente. Porque a mulher, antigamente, era só para cozinhar. Hoje não, era para cozinhar, era para lavar. Hoje não. A mulher na política faz parte e é bom. E assim, enfeita mais o local, o ambiente que a gente está ali com as mulheres. Então, o recado que eu deixo para as mulheres: vamos candidatar a vereadora. O campo é grande. É só ter assim, tem 3 coisas ou 4 que tem que ser. Tem que ter dignidade moral, tem que falar a verdade, tem que erguer a cabeça, partir para cima, porque se for sem essas coisas certas assim, não vai. Pode ir uma vez, mas não vai mais. Sempre, na verdade, você dá humildade, que é muito importante a pessoa ser humilde e ser sincero. E pronto, você vai lá longe e acaba indo até sendo prefeita. Se uma amiga minha quiser ser candidata a vereadora, eu falaria para ela que não é fácil, né, sair candidata a vereadora, mas com muita fé e com apoio dos amigos, família, colegas, e você vai em frente, que você consegue. Sabendo que a mulher não é bem aceita, bem-vinda, que é um espaço dominado por homens na política. Mas você consegue. Tenha fé, consegue. As mulheres que pretendem ser candidata a vereadora, o campo está aberto. Eu já tive a minha oportunidade, já abri caminho, que fui a primeira, fiquei na história, estou na história de Xique-Xique, a primeira mulher vereadora de Xique-Xique, graças a Deus, e aí deixei o caminho aberto. Depois de mim já veio Rui Dalba, veio Marisete, veio Gene Cássia, veio Laura. Então, o caminho está aberto. Agora eu digo a vocês, são 13 vagas. Nós estamos precisando de mais mulheres. Nós estamos precisando de mais mulheres na Câmara de Vereador de Xique-Xique. Vamos apoiar as mulheres. Eu não digo que eu apoio porque tem Zezinho. Eu fico fora, porque eu tenho que dar apoio ao meu marido. Mas vamos valorizar mais a mulher. A mulher tem que participar mais das políticas públicas. Participar não só porque aqui a gente participa quando chega perto da política, ou de um grupo ou de outro. Não, vamos participar do que é de benefício para o município. Vai ter uma reunião que vai falar sobre o município, que vai falar sobre
alguma coisa que interessa à população, vamos participar, vamos ficar por dentro. Não existe dizer, eu não gosto de política, eu não sou. Nós todos vivemos no mundo da política. Então vamos fazer uma política com dignidade, com respeito, tudo vai adiante, tudo vai à frente. E ter o foco, tem que ter o foco. Porque se você focar, eu quero, e pensar em Deus primeiramente e trabalhar, com certeza vence.